nosso primeiro algoritmo apresentado nessa série de vídeos será o algoritmo de merge-sort. E basicamente ele consiste em ser um algoritmo genérico para ordenação de arrays que utiliza a tática de divisão e conquista. E por causa disso ele acaba sendo bastante estável com uma performance constante. E no geral, a divisão e conquista ela consiste em nós temos um problema, nós partimos esse problema em duas outras partes, nós resolvemos essas partes individualmente e depois nós juntamos essas partes novamente para se tornar a solução do problema final. E como merge-sort é um algoritmo recursivo de ordenação, nós iremos ordenar partes por partes até conseguir ordenar todo o algoritmo. E é basicamente nisso que ele se consiste. Nós podemos trabalhar com um exemplo para poder explicar como que o merge-sort funciona, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Então, assim, se nós temos um vetor qualquer A, ele é preenchido com os números 4, 3, 9, 2, 7, 1, 5 e 8. De acordo com a tática de divisão e conquista, nós devemos quebrar esse vetor na metade e em metades sucessivas até chegarmos em um caso base onde não tenha mais como essa quebra acontecer. E aí nós resolveremos esse problema, uniremos com a divisão anterior, resolveremos o problema dessa divisão anterior e por aí vai até conseguirmos resolver o problema grande. Então é basicamente isso que se trata o algoritmo. Nós dividiremos esse vetor em duas partes, uma com os valores 4, 3, 9, 2 e outra parte com os valores 7, 1, 5 e 8. Nessa primeira parte, nós dividiremos novamente. Dividir, obviamente, no meio, para poder ter espaços iguais de trabalho para os dois lados. E aí nós ficaremos com o vetor 4 e 3 e o vetor 9 e 2. Com o outro vetor permanecendo o mesmo. E nós podemos dividir novamente, onde teremos um vetor unitário com o valor 4, um vetor unitário com o valor 3 e os outros dois vetores permanecerão os mesmos. Como esses vetores são unitários, significa que nós chegamos no caso base da divisão e conquista. Não tem mais como dividir, então nós teremos que resolver esse problema. E como o algoritmo de merge-sort é um algoritmo de ordenação crescente, com um vetor que só tem um valor, nós já temos definido que ele já é ordenado. Então nós teremos que voltar ao passo anterior, que é esse aqui, e fazer a ordenação dele. Então, como 3 é o menor número, fazemos uma comparação, né, qual dos dois vetores unitários é menor. E como 3 é menor do que 4, ele será o primeiro vetor. Então, teremos 3 e teremos 4. E nós vamos repetir isso sucessivamente até conseguir ordenar o vetor completo. Nós não mexemos mais nessa primeira etapa por enquanto, porque ela já está completamente ordenada e
iremos fazer esse mesmo procedimento para o vetor inteiro. Nesse caso aqui em específico, como já ordenamos esses dois subgrupos anteriores, o que vai acontecer é que vamos comparar os valores, todos os valores presentes no vetor a fim de ordená-los. Então, nesse caso, nós compararemos inicialmente o 3 com o 2, como o 2 é menor do que 3, 2 irá ser alocado na primeira posição. E a gente compara primeiro os primeiros valores, por quê? Porque eles já são definidamente o menor, porque eles foram ordenados anteriormente. Então, o 2 ele já tem a sua posição fixa nessa etapa do algoritmo. E aí, nós partimos seguindo a comparação do 3. 3 é menor do que 4? Sim. Então, 3 ficará na segunda posição do vetor, o mesmo agora para o 4. 4 é menor do que 9? Sim. Então, 4 e para finalizar o vetor 9. E nós iremos agora fazer isso com esta outra segunda metade aqui. Dividiremos ela inteira até chegar no caso base de vetores unitários e sairemos voltando nessa nossa recursão. Não é recursão porque não é algoritmo, mas funciona de forma recursiva e vou mostrar isso quando chegarmos no pseudocódigo. E mesmo que esse vetor aqui em específico, essa subdivisão já estivesse ordenada, é importante fazer essa divisão, porque como é um procedimento geral para todo o algoritmo, nós não temos como ter certeza de que todas as divisões que nós formos fazer já vão estar ordenadas. Se elas estivessem, não teria nem a necessidade do algoritmo existir, já que ele já estaria praticamente completamente, no caso, ordenado. E aqui nós chegamos no mesmo procedimento desta etapa, que é dois vetores com duas unidades e teremos que comparar unidade por unidade. Inicialmente, 1 é maior do que 5? Não. Então, 1 irá continuar na primeira posição. 5 é maior do que 7? Não. Então, 5 irá assumir a segunda posição. 7 é maior do que 8? Não. E 8 é o nosso último valor dessa etapa. E agora nós teremos que ordenar as duas metades ordenadas. Tem 2, 3, 4 e 9. 1, 5, 7 e 8. E esse será o mesmo procedimento que nós fizemos para as etapas de pares. Iremos comparar os valores iniciais até conseguir alocar todos os valores no vetor. Aí teremos 1 é menor do que 2? Sim. 2 é menor do que 3? Sim. 3 é menor do que 4? Sim.
A comparação não é necessariamente feita nesta ordem, mas como é só para casos de exemplo, então é algo cabível. 4 é menor do que 5? Sim. Na verdade, 4 é menor do que 9? Sim. 9 é menor do que 5? Não. Então, o 5 irá entrar. 9 é menor do que 7? Não. Então, o 7 irá entrar. Em seguida, o 8. E para finalizar, o 9. E seguindo essa linha de raciocínio, nós teremos dois vetores com os mesmos valores, só que o algoritmo ordenará ele para armazenar os valores em uma ordem crescente, para poder facilitar em questão de busca e entendimento, principalmente busca de valores em um vetor muito grande. No algoritmo do Merge Sort, nós trabalhamos com dois códigos, na verdade, um é o Merge Sort em si, e o outro é a função auxiliar chamada merge. O merge sort tendo naquele esquema de divisão e conquista que estava explicando, o merge ele teria a questão de dividir o algoritmo em várias partes por meio dessas duas chamadas recursivas. E o algoritmo de merge ele teria a questão da conquista e da combinação, já que ele trabalhará com ordenamento de vetores. Esse aqui. Que daqui a pouco eu vou explicar. O merge, ele recebe um vetor qualquer A, ele recebe a sua posição de início e a sua posição final. E enquanto a posição de início for menor que a posição de final, nós calcularemos um meio inteiro chamado Q, que irá definir os dois lados do vetor, né? Tipo assim, temos um vetor A com uma posição inicial P, só P de posição, isso não é um valor, que vai até a posição R. O algoritmo, enquanto P for menor do que R, nós calcularemos um Q para dividir o vetor ao meio. E aí nós teremos um vetor A', que vai de P até Q, e um vetor A duas linhas, que vai de Q até R, já que Q é o nosso ponto, de encontro entre essas duas partes que foram divididas. E ao final nós chamaremos o algoritmo de ordenação, o merge passando como parâmetro o vetor, posição de início, o meio definido e o R. E nós iremos fazer essas chamadas e essa ordenação sucessivamente até chegarmos no caso base para poder fazer todas as ordenações possíveis sem prejudicar o funcionamento e a agilidade do algoritmo. Já o algoritmo merge, ele vai, como foi já explicado, ele vai receber como parâmetro o vetor, a posição inicial do vetor, o meio desse vetor e a posição final. Aí nós calcularemos N1 e N2 para conseguir fazer a criação de dois vetores auxiliares chamados L e R, onde N1 será a quantidade de vetores na posição, a quantidade de elementos que estão no vetor A', que irão ser repassados para L, e a quantidade de elementos que estarão em A duas linhas, que serão repassados para R. Ou seja, nós temos um vetor A, ele foi quebrado em duas partes. Isso aqui se torna L, isso aqui se torna o R do vetor. Então, nós iremos preencher esses vetores com essas primeiras metades, essa primeira metade no caso de L e a segunda metade no caso de R, já que
L na posição I é o mesmo que A na posição P mais I menos 1. E o mesmo para R, já que a posição J desse vetor será a posição Q mais J dele. No caso, por exemplo, L na posição 0 vai ser a mesma coisa que A na posição P menos 1, que é o mesmo que a posição inicial de nosso primeiro vetor. A mesma coisa para R. R, quando J for 0, que no caso é o início, caso base, como você quiser chamar, será A na posição Q, que é exatamente o meio que a gente dividiu no algoritmo inicial do merge sort, antes de realizar a chamada. Então, atribuindo I comum, reatribuindo, né, no caso, I comum e J comum, e tendo um K qualquer inicializado em 1, não está explícito, pois é pseudocódigo, mas dizemos que está inicializado em 1, que é, por causa que é o início até o final, nós iremos fazer comparações sucessivas para poder ordenar esse vetor. Então, se L, então nós trabalhamos com base nessa comparação das posições. Portanto, se A na posição K o LI for menor do que o RJ, na posição K vai receber LI, já que ele recebe, já como a gente explicou no slide anterior, a gente vai comparando os valores dos vetores para poder achar o menor número, para poder conseguir alocar eles nas posições iniciais, já que a gente quer ordenar o vetor em ordem decrescente. E aí nós iremos para a próxima posição. Então, o vetor L irá progredir uma posição, já que um valor foi adicionado, enquanto o vetor R vai continuar estático, já que a gente não adicionou nenhum valor de R em A, que é o nosso vetor final. Então, não tem por que ele progredir, já que esse valor da posição J vai ter que ser adicionado em algum momento. A mesma coisa para essa linha de baixo. Então, eu espero que tenha ficado claro como funciona esse pseudocódigo na questão de divisão e conquista, porque é isso que vai dar a nossa base de corretude tanto para a parte do merge quanto para a parte do merge sort em suas chamadas recursivas. Para a corretude do algoritmo, nós iremos inicialmente trabalhar com a corretude do algoritmo do merge sort, porque como ele é um algoritmo iterativo, a sua prova, a sua corretude, vai se basear na invariante de laço, que deriva da questão que eu estava comentando no vídeo de introdução da prova por indução matemática. E nisso nós teremos que trabalhar com algumas propriedades, o caso base, a hipótese e o passo de indução, para depois falar sobre a recursividade do algoritmo. Então, sobre as propriedades do merge sort, nós podemos assumir essas três propriedades, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira, ela fala aqui da posição A até a posição, da posição inicial até a posição K-1 do vetor A, contém os elementos de L até I-1 e KJ-1. A gente pode dizer isso por quê? Porque no pseudocódigo que foi apresentado, que eu apresentei anteriormente, nós só poderíamos adicionar algo se fosse... No pseudocódigo que foi apresentado anteriormente, nós só poderíamos incrementar valores de I e valores de J quando fosse adicionado no vetor A. Então, com base nisso, nós podemos dizer que
o vetor A vai conter o vetor A até a posição K vai conter todos os elementos de L até I menos de L de 1 até I menos 1 e de K de 1 até J menos 1. Já que para poder ocorrer a condição de I ou J o valor na posição terá que estar no vetor A, na posição K. Os elementos de A até a posição K estão ordenados? Sim, porque para poder ser inserido em K, nós teremos que fazer a verificação de se o valor que está na posição L é menor ou igual ao valor que está na posição J do vetor R. E com base nisso será adicionado, e é assim que a gente vai fazer essa ordenação de forma crescente. Então, se isso aqui estiver definido de forma correta, sim, os elementos de A até a posição K estão ordenados. Isso aqui é um pouco mais dificilzinho de explicar, mas não é tanto assim, que consiste em que todos os elementos de L que já foram adicionados são menores que os elementos de R que não foram adicionados, e o mesmo vale a contradição. E por que isso acontece? Isso acontece com base nisso aqui, nessa condição que foi apresentada para a gente no if, que diz que só será adicionado no vetor A na posição K o menor valor. Então, se só será adicionado o menor valor, todos os valores antes da posição L e ou da posição RJ já foram adicionados. Então, significa que qualquer coisa, significa que o L na posição I mais 1, o valor vai ser maior do que qualquer valor que está aqui. A mesma coisa para o R na posição J mais 1. E isso vai se estender por todos os vetores, pelo vetor L e pelo vetor R. Ok? E com base nisso, nós podemos criar a nossa corretude com base na indução matemática. Iremos iniciar com a prova do caso base. Como nas linhas 10, 11 e 12, antes da primeira iteração do for, nós podemos ver que vai ter uma atribuição de igual a j, que é igual a k, que é igual a 1. E de acordo com as propriedades anteriores que foi mostrado para a gente, nós temos que A contém K menos 1, esses elementos aqui, de 1 até I menos 1 e de 1 até J menos 1. Então, I menos 1 é igual a 0 e o mesmo vale para J menos 1 e K menos 1. Então, A na posição 0 será o mesmo que L na posição 0 e será o mesmo que K na posição 0, que é a mesma coisa que nulo. Logo, o caso base é uma igualdade verdadeira. E para o passo de indução, nós devemos assumir que as propriedades apresentadas anteriormente serão válidas para a nossa késima iteração. Para no passo de indução, aplicarmos para a késima mais 1 iteração. Por definição, na nossa késima iteração, nós vamos ter um elemento qualquer. Nós iremos ter um elemento qualquer x que irá estar contido em L na posição I ou em R na posição J. Que vai ser colocado na posição AK.
E como é verdade, tanto pelas propriedades 2 quanto pelas propriedades 3, que os vetores L e R são ordenados, nós temos que, de acordo com a terceira propriedade, L na posição I é menor ou igual, né, de que todo L na posição I até a posição N1, que é, de acordo com a linha 1, a quantidade de elementos que pertencem a L. E o mesmo vale para R, só que no caso de J e N2. E como obrigatoriamente x vai ser o menor valor desses dois, x vai ir para a posição K, de acordo com a linha 13 do algoritmo. E voltando, de acordo com a terceira propriedade, que diz que todo L na posição 1 até a posição I-1 é menor ou igual que todo R na posição J até N2. Isso vale a recíproca também, né? De que 1 menos 1. E x está ou em R na posição J ou em L na posição I, significa que x é maior que todos os valores, maior ou igual, né, do caso, que todos os valores que estão armazenados em 1 até k menos 1. Logo, isso significa que o vetor irá continuar ordenado e x irá ser colocado na posição correta. Logo, por esse princípio argumentativo e observando principalmente a linha 13 do código que faz essa atribuição e as propriedades que nós definimos anteriormente, nós podemos afirmar a corretude do algoritmo merge e que ele funciona conforme nós esperávamos. E para a corretude do merge sort, nós teremos que, se todas as condições, no caso da primeira linha, forem verdadeiras e atendidas, nós iremos dividir o algoritmo em duas partes e inseri-lo no merge, que foi provado agora há pouco. Então, o nosso caso base será que teremos apenas um elemento no vetor. Logo, a posição de início e fim será a mesma e não entrará nesse if. Esse if não irá acontecer. Com isso, como a posição de início e fim é a mesma, significa que A tem apenas um elemento. E um vetor de um elemento, por definição, ele é ordenado. Então, significa que o caso base é aprovado e verdadeiro. E na hipótese de indução, nós devemos assumir
nós devemos assumir que o vetor não é unitário e que a posição de início é menor que a posição do final para que essa condição aqui seja verdadeira. Assumindo que isso aqui é verdadeiro e que o vetor não é unitário, então irá entrar nesse caso P for menor do que R, que são as nossas pré-condições para esse algoritmo, nós teremos que Q vai ser o módulo entre P e R. Logo, se tivermos um vetor 0, 1, 2, 3, 4, 5, nossa posição inicial será o 0, final 5. 0 mais 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 2,5. Logo, o meio será a posição 2. Então, dividiremos aqui o vetor na metade e será 3 para cada lado. Então, a divisão está correta, que irá assumir um valor correto. Então, iremos chamar duas chamadas recursivas, uma para trabalhar a primeira metade, começando com P, e outra para trabalhar a segunda metade, que seria Q menos 1, que nesse caso do exemplo seria a posição 3. Então, 3 seria a posição do início, 5 seria a posição do fim. E aí chamaremos o merge, que já foi provado anteriormente. Então, como para casos não unitários, isso aqui é uma condição verdadeira, caso as pré-condições do algoritmo... Então, assumindo que A é um vetor não nulo e P é menor do que R para satisfazer a condição do if, nós temos que o Q se tornará um valor válido. Então, iremos continuar as divisões de forma recursiva, já que isso aqui seria a posição 0 de início. E esse aqui seria a posição 3 do meio, uma posição acima do meio. Nós iremos jogar todo esse vetor no algoritmo merge, que já teve a corretude provada anteriormente. Logo, esse algoritmo é válido e essa corretude é verdadeira. E essas foram as referências usadas para a construção desses slides. Tem alguns materiais de